Boa noite, este é o programa Em Pauta, que está começando diretamente aqui dos estúdios da Canção Nova em Belo Horizonte. Estúdios estes que ficam na Avenida Isabel Bueno 400, no bairro Jaraguá. Você já conhece a emissão aqui da Canção Nova em Belo Horizonte? Você já é o nosso convidado. Fica aqui então o convite para você vir até os nossos estúdios e conhecer a nossa livraria e a nossa televisão e os programas que aqui são gravados. Mais informações você pode acessar o blog da nossa missão aqui em Belo Horizonte, www.cançãonova.com.br. No programa de hoje nós vamos debater um tema muito pertinente, tanto tem se falado sobre a Cúria Romana. E justamente nesse programa nós falaremos Cúria Romana, redimensionamentos à vista. E neste programa contamos aqui com a presença do Frei Antônio Moser, ele que é diretor da editora Vozes. Boa noite, Frei. Muito boa noite, Rafael. Boa noite aos telespectadores. Olha, nós abordamos no Em Pauta temas às vezes um pouco difíceis, não é? Mas a gente não é bobo. Por isso, sempre chama algum especialista. E eu acho que ao meu lado esquerdo está alguém que entende de tudo, não é? E que já teve funções muito importantes, continua tendo, dentro dos nossos irmãos jesuítas. Não é? E, naturalmente, ele entende, então, também de todo o mecanismo da Cúria Romana. Por isso, a gente quer colaborar para que também todo o povo entenda melhor a problemática e, sobretudo, as perspectivas novas que se abrem. Exatamente. Boa noite, Padre João McDowell. Ele é jesuíta e doutor em filosofia. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que estão acompanhando este programa. Não é? Eu venho com muito gosto dar a minha pequena contribuição aqui nessa reflexão ou nessa análise da situação da Cúria Romana, que, como você acabou de dizer, se tornou um assunto universal. Antes, poucas pessoas falavam de Cúria Romana, não é? Mas agora, por certos motivos, não é? Sobretudo porque a eleição, ou melhor, a renúncia do Papa Bento XVI, de certa maneira, foi relacionada com a situação da Cúria Romana. Suscitou tudo isso, né? Porque eu acho que as pessoas em casa ficavam muito remetidas à figura do Papa e se esqueciam dessa questão da Cúria Romana. É um grande prazer recebê-lo. E uma curiosidade também, temos um padre jesuíta e um frei, né, franciscano, então os dois se complementam aí. Com certeza um programa muito interessante. Bom, diante desse tema, então, vamos acompanhar uma pequena reportagem sobre exatamente a Cúria Romana. Desde a eleição do Papa Francisco, muito se tem falado da Cúria Romana, um organismo amplo e complexo. Segundo o Concílio Vaticano I, o poder do Papa é pleno e imediato sobre a Igreja do mundo inteiro. A Cúria é o corpo administrativo que auxilia o Papa a exercer o poder. Para exercê-lo, ele se utiliza dos dicastérios, que são equivalentes aos ministérios que auxiliam o presidente da República em nosso país. Mas por que o Papa Francisco está mexendo na Cúria Romana? Ela precisa de reformas, substituição de pessoas, de uma certa limpeza interna? Cúria Romana, redimensionamentos à vista no Em Pauta desta noite. Exatamente. Bom, começamos então querendo já aprofundar, né? Aqui fizemos um breve retrato do que é a Cúria Romana, mas, Frei Antônio Moser, de que forma podemos aprofundar o que realmente significa a Cúria Romana, o papel do Papa, os dicastérios? Explica um pouquinho aí para a gente. Olha, certamente o padre João McDowell vai explicar um pouco melhor, mas no sentido assim que tem toda uma engrenagem que não é fácil de a gente penetrar. Eu diria o seguinte, foi colocado muito bem na chamada, é uma espécie de ministério do Papa, não é? Sendo que a figura do Papa, agora o Papa Francisco logo começou dizendo que ele é bispo de Roma, como originariamente eram chamados os bispos de Roma, não de sumo pontífice ou coisa que valha, bispo de Roma, e que preside a igreja na caridade. Só isso já deu uma tônica muito grande, né? Agora, o que significa? Uma espécie de ministério para subsidiar o Papa. E dentro da concepção do Papa Francisco, eu vejo que essa cúria, ela vai
ter talvez menos importância do que teve, porque eu percebo uma vontade de que os bispos e as conferências episcopais e outros organismos do mundo inteiro, os fiéis cristãos todos, sejam igreja e sejam ouvidos como igreja. Padre, por favor, Padre McDowell. A Cúria Romana, de que forma a gente pode simplificar para que as pessoas em casa tenham um conhecimento mais próximo, né, diante de alguma realidade, que a gente possa fazer uma comparação? Assim. Simplificar o que significa o que a Cúria? significa. Já foi dito, basicamente, esse conjunto de órgãos, não é, que estão à disposição do Papa para o serviço da Igreja Universal. O Papa, como foi dito há pouco, é bispo de Roma, mas tem também essa missão de união de toda a Igreja, e a Cúria Romana funciona nesta perspectiva, de ajudar ao Papa a conhecer os problemas e a responder a esses problemas de toda a Igreja e até do mundo. Na introdução do programa, o senhor relembrou muito bem a renúncia do Papa Bento XVI. De lá para cá, por que essa tônica da Cúria Romana ficou mais evidente, né? Certamente, por causa a renúncia foi provocada, pelo menos assim imediatamente, não é, por um relatório a respeito da situação da Cúria Romana, um relatório que chamou muita atenção, um relatório secreto, mas que alguma divulgação teve, e certamente nas reuniões dos cardeais, não é, preparatórias para a eleição do novo Papa, foi tratado deste assunto e possivelmente, não posso garantir assim expressamente, o Papa se comprometeu, não é, o eleito, depois, não é, quando ele foi eleito, se comprometeu a reformar a Cúria Romana, a dar um novo rosto, não é, uma nova maneira de proceder. Eu creio que são, de acordo com toda a perspectiva desse novo pontificado, não é, do Papa Francisco, que é uma perspectiva muito evangélica, não é? Ele está querendo levar a igreja toda mais próxima, para mais próximo, não é, de um contexto evangélico, de um testemunho evangélico. Sim, agora me diga uma coisa, padre. A renúncia do Papa Bento XVI. O senhor acredita, claro, em inúmeros motivos, mas também foi um alerta, ou seja, esse que foi abordado na matéria introdutória aqui, a Cúria Romana que está a serviço do Papa, isso estava um pouco invertido. Que estágio estava essa Cúria Romana e o que provavelmente o Papa Francisco fará para que se volte ao essencial, vamos dizer assim? Não, eu creio que a Cúria Romana, que é um serviço essencial para a igreja toda, teve sua atuação também positiva em alguns aspectos. Sim. Mas no conjunto não havia algumas deficiências graves que eu creio que o Papa quer enfrentar. Em primeiro lugar, na atitude, no espírito que anima aqueles que colaboram na Cúria Romana. Eu creio que ele tem falado disso, de uma atitude mais despojada, não é, mais, digamos, mais próxima, não é, do Evangelho, do espírito de pobreza, de não tanto procurando os seus interesses, mas o interesse da Igreja Universal. Então, eu acho que a primeira preocupação do Papa nessa reforma é animar a Cúria com um espírito novo. Além disso, existe também uma outra preocupação, creio, que é uma certa, foi já mencionado, uma descentralização, não é, do governo da Igreja, quer dizer, uma participação maior de toda a Igreja nas decisões universais. Então, a Cúria tinha uma tendência já antiga, não é, que não tinha sido ainda superada, uma tendência a uma exagerada centralização. Então, isso eu creio que é um dos aspectos que vai ser tocado, não é, pelo Papa. E o terceiro aspecto, possivelmente, será digamos, da organização interna. Aí eu não tenho um conhecimento tão aprofundado desse aspecto, mas essa reforma vai dar novas diretrizes
para o trabalho interno da Cúria. Mas o que é o mais importante, como disse, deve ser o espírito novo, não é? A atitude nova, uma atitude de serviço, realmente, e também a descentralização. Talvez, padre, o senhor me ajude, nos ajude, os telespectadores também. Quantos de castérios existem lá em Roma? O senhor sabe, por acaso? Mais ou menos. Deus sabe, mas eu não sei, e muita gente não sabe. Quer dizer, aquilo foi se estendendo, foi se ampliando. Por exemplo, um responsável dos bispos, não é? Outro responsável do clero, outro da liturgia, outro da vida religiosa. O que mais? Isso, são as 9 congregações. 9 congregações. Tem a da doutrina da fé, além Doutrina dessa da já fé, mencionada. Tem das igrejas orientais. Muito bem. Tem chamada da disciplina dos sacramentos, quer dizer, a liturgia da igreja. E também, não sei se o João mencionou, dos santos, não é? Não, do essa não nomeia, não. Causa dos santos. Que tem muito trabalho, por muito sinal. trabalho para preparar os processos, ou para julgar os processos de beatificação e de canonização. São mais ou menos essas as 9 congregações, cuja função é mais interna à Igreja Universal, mas é mais interna. Além dessas congregações, há os conselhos pontifícios. Exato. Os conselhos pontifícios, creio que atualmente são cerca de 12, e que têm como, digamos, objetivo mais dimensões do mundo de hoje, como o Papa pode se informar e orientar a Igreja em relação aos problemas do mundo. Então, nós temos o Conselho da Família, temos da Justiça e Paz, temos dos meios de comunicação social, não é? São vários conselhos nessa linha, não é? Que procuram, digamos, proporcionar à Igreja toda orientações, quer dizer, através do Papa, não é? Orientações nesses problemas mundiais de hoje. Não é? E geralmente quem coordena ou quem preside é um cardeal. Como que o Papa elege esse cardeal? De que forma é feito isso? Eu creio que é uma escolha, não tem um processo eletivo, não é que eu saiba, não, mas é uma escolha, deve haver alguns requisitos, não é? No documento, existe um documento já atual sobre a Cúria que vai ser reformado, vai ser alterado, não é? Por um novo documento. Mas o documento coloca os requisitos para isso, mas não creio que exista um processo regular. O processo é uma nomeação do Papa, os chamados prefeitos, que preside cada congregação. E são normalmente cardeais, não é? Podem não ter ainda ser constituídos cardeais e já ter assumido o cargo, não é? Como aconteceu agora, eu não mencionei, mas existe a Secretaria de Estado, que é aquele como mais ou menos o primeiro-ministro, não é? Foi falado que os dicastérios são como ministérios, e o secretário de Estado é uma espécie de primeiro-ministro, porque tem uma função, atualmente pelo menos, de uma certa coordenação de todos os serviços da Cúria, e além disso, tem outra função importante, que é toda a atuação diplomática da Cúria, está dependendo, ou melhor, da Igreja, da Santa Sé. Se diz a Santa Sé, terminologia para dizer a sede do bispo de Roma, mas chamada de Santa Sé. E a Santa Sé hoje é digamos, essa instituição, não é, a serviço do Papa, porque existem dois aspectos no Vaticano. Uma coisa é a Santa Sé, que é essa orientação pastoral, digamos, do Papa em função de toda a Igreja, como pastor universal, mas como bispo de Roma, que recebeu também essa função. E outra coisa é o Estado-cidade do Vaticano. Exato. O Vaticano é um Estado reconhecido por a grande maioria dos outros Estados, não é? Que foi constituído nessa forma
a partir do Tratado Lateranense, em 1929. Porque, anteriormente, toda uma região da Itália estava sob o governo civil do Papa. Não é alguns acontecimentos históricos foram levando a essa situação. Mas em 1870, não é, houve um processo, começou alguns anos antes, de unificação de toda a região da Península Italiana, porque não era só o Papa que tinha o governo de uma parte, mas havia o reinado de Nápoles no sul, o Piemonte no norte, havia vários. Então houve todo o movimento dizendo, não, isso é muito antiquado, nós vamos unificar. E foram também, invadiram os territórios pontifícios e tomaram a cidade de Roma, não é? Assim, dentro de uma perspectiva de modernização do sistema político da Itália. O Papa, naquele tempo, Pio IX, não sei se estou me estendendo demais nessa pergunta, o Pio IX, então, não aceitou bem, mas então foi respeitado pelo governo italiano que se instalou, foi respeitada aquela região, não é? São 44 hectares, não é? Um pequeno território que foi constituído só em 1929 por um tratado entre a Itália e a Santa Sé, foi constituído como Estado de Cidade do Vaticano. Onde se encontra a Basílica de São Pedro. Como? Onde se encontra a Basílica de São Pedro. Onde se encontra a Basílica de São Pedro e certos órgãos que, digamos, desses dicastérios, não é? O Palácio Pontifício, onde o Papa moraria, mas que não está morando lá, nós sabemos, está morando dentro do território, não é? Mas não os aposentos, as instalações que eram tradicionalmente do Papa. E o Estado do Vaticano também tem as suas representações através das nunciaturas, inclusive aqui no Brasil temos a nossa nunciatura, então o núncio apostólico exerce também esse papel de representar o Papa e também essa função diplomática. Passou um pouquinho, o senhor quer falar alguma coisa, Frei Antônio? Só está na hora do intervalo, mas depois eu gostaria de fazer um comentário a partir dessas colocações. Então a gente retorna daqui a pouquinho, após o intervalo, já retomando com o comentário do Frei Antônio Moser, esse tema tão importante e que está sendo tão falado sobre a Cúria Romana. 2 minutinhos e voltamos já já.